Agora eu vou para o nosso próximo autor destacado, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato escreveu literatura infantil, né? A gente tem O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Emília, Narizinho, Pedrinho, Tia Anastácia, Visconde de Sabugosa e etc, né? Vários personagens aí muito famosos da literatura infantil. E ele também escreveu contos, né? Que não são infantis, são para o público adulto. Dentro dessa obra, né, tanto infantil como adulta, do Monteiro Lobato, a gente tem o tratamento do caipira, né, da pessoa do campo, né, principalmente nos contos. A gente vai ter a figura do Jeca Tatu, que é muito famosa, e depois a figura do Zé Brasil, né, que vão aparecer agora no nosso próximo slide. Mas antes de falar sobre eles, essa questão da revisão de valores permeou a obra do Monteiro Lobato, né? Por exemplo, a gente tem na literatura infantil, no livro Caçadas de Pedrinho, por exemplo, a gente tem termos racistas que o narrador usa, né, para se referir à tia Anastácia, né, que é a empregada negra da casa. Então ele usa alguns termos racistas, né? Mas, ao mesmo tempo, na sua obra para adultos, ele tem, por exemplo, o conto Negrinha, em que ele critica o racismo. Ele critica esse sentimento que veio da escravidão, esse sentimento negativo com relação aos negros e que persistiu mesmo depois da abolição da escravatura, né? Então, existe isso na obra do Monteiro Lobato, né? Esses dois pontos completamente opostos. E a gente também vai ver a revisão de valores em outro ponto, né? No próprio tratamento do caipira, a gente tem o preconceito com relação ao caipira e depois ele revisa esses valores e ele faz um novo personagem caipira com crítica social, né? Sem essa visão negativa e preconceituosa do caipira. Então, o Monteiro Lobato viveu e produziu a sua obra mais de 100 anos atrás, né? A gente está falando dos primeiros 20 anos do século XX. Se hoje ainda existe gente com esse discurso, eu não sou preconceituoso, e depois comete um ato de racismo, por exemplo, né? Então a gente também tinha isso no Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato faz parte dessa transição da nossa sociedade, faz parte desse racismo estrutural, né, da nossa sociedade, e apesar disso, a gente já consegue ver uma revisão de valores dentro da obra dele, né? Em relação aos personagens caipiras, eu vou destacar então aqui o Jeca Tatu e o Zé Brasil. O Jeca Tatu foi o primeiro que ele fez, ele aparece em alguns contos, né, para adulto, do Monteiro Lobato, e ele descreve o caipira, o trabalhador rural, né, que mora na fazenda, como preguiçoso e tem uma visão completamente preconceituosa, né? Então, o Jeca Tatu não quer trabalhar, vive na miséria porque ele não busca as melhorias para a sua própria vida e etc. Depois, o próprio Monteiro Lobato revê, então, os seus conceitos e ele faz o Zé Brasil, que tem muitas semelhanças com o Jeca Tatu, né? Tem um comportamento muito parecido, também é trabalhador rural, também mora na fazenda, também é pobre, também vive em condições miseráveis, mas ele é descrito como muito trabalhador. Ele trabalha, 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 e ele não consegue, com o seu árduo trabalho, ter melhores condições de vida. Por quê? Porque a terra não é dele, ele tem que dar metade de tudo que ele colhe para o dono da terra, e o dono da terra, sem ter feito nada, só por ter herdado aquela terra, leva metade de tudo que ele ganha trabalhando arduamente, né? Então a gente vai ter ali uma crítica política e social, né? Dentro da descrição aí do Zé Brasil. Beleza? O outro autor que eu vou destacar, então, é o Lima Barreto. Dentro da obra do Lima Barreto, a gente tem crítica social, denúncia do racismo, denúncia da corrupção, protagonismo do subúrbio. O Lima Barreto escreveu o famoso livro, o famoso romance, Triste Fim de Policarpo Quaresma. É muito legal esse livro, indico muito a leitura para quem quiser. Encontra facilmente aí em PDF na internet, né? O Policarpo Quaresma é um nacionalista fanático e o livro está justamente criticando
esse nacionalismo fanático do Policarpo Quaresma, né? Ele é um sonhador, ele sonha em ajudar o país, em ver o país prosperar, em ver o seu país em destaque, né? O livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, e essas 3 partes, na verdade, são as 3 tentativas do Policarpo Quaresma de valorizar o Brasil. Então, na primeira parte, ele vai tentar valorizar as tradições brasileiras. Então, ele quer aprender a tocar as marchinhas do folclore brasileiro no violão, mas ele não consegue, porque quem toca violão é visto com preconceito pelos vizinhos, ele é visto como se ele fosse um boêmio e tal. As pessoas não entendem a intenção dele de valorizar a cultura brasileira, né? Ele também tenta transformar o tupi em língua nacional, porque é língua indígena, né? A língua originalmente falada no Brasil, mas ele também não consegue e ele é ridicularizado e excluído, né? Todas as vezes que ele tenta alguma coisa nesse sentido. Então ele muda de ideia e passa para a segunda parte. A segunda ideia dele é agricultura, valorizar o nosso país por meio da agricultura. Então ele vai pegar alguns livros para aprender a plantar e a cultivar, se baseando no fato de que o solo do Brasil é muito fértil, que tudo que você planta dá, né? Aquele pensamento tradicional sobre o Brasil desde quando os portugueses chegaram, né? Que o solo é muito rico e etc. E ele não consegue prosperar na agricultura porque ele não acredita que tem algumas coisas que não são adequadas para determinados tipos de solo, né? Então ele não acredita em determinados conselhos que ele recebe de pessoas que entendem do assunto e ele também não consegue prosperar na agricultura. E aí ele passa para a terceira ideia, então, de como ajudar o nosso país. Ele vai participar da revolta da Armada do lado do governo, né? Então, ele se voluntaria a defender o governo dos revoltosos, né? Só que nesse defender o governo dos revoltosos, ele descobre que os revoltosos têm razão, né? Ele começa a ver algumas coisas, ele começa a ver que o governo está sendo muito autoritário, muito violento, né, com as pessoas, e ele escreve uma carta para o presidente da República, dando algumas ideias de o que o governo poderia fazer, de diálogo com a população, de não ser tão repressor e etc. E ele vai preso. O governo prende, como se ele também fosse um dos revoltosos, né? Como se ele estivesse se revoltando contra o governo. E ele não entende por que ele foi preso. E esse é o triste fim de Policarpo Quaresma, né? De tanto tentar defender a nossa cultura, o nosso país e depois o nosso governo, ele acaba sendo preso sem nem saber por quê, né? Sem nem conseguir explicar o motivo da sua própria prisão. O último autor que a gente vai destacar aqui no pré-modernismo é o Augusto dos Anjos. Esse é o único de poesia, né? Todos os outros 3 que eu já citei escreveram prosa. O Augusto dos Anjos escreveu poesia. Ele não cabe exatamente naquelas características, quase nenhuma, né, daquelas características que eu citei no início. Ele é um caso isolado e ele tem influência simbolista, influência parnasiana e influência naturalista. O que ele tem de influência simbolista? A temática simbolista, né, de fuga da realidade, de pessimismo, de não se encaixar na realidade, né, como ela está. A influência parnasiana diz respeito à preocupação com a forma. Então ele escreve, por exemplo, sonetos, né, a preferência pelo soneto. Ele escreve poemas com métrica, com rima. Então ele tem essa preocupação com a forma, né? Essa é a influência parnasiana na obra do Augusto dos Anjos. E a influência naturalista diz respeito ao uso de termos técnicos, científicos, para falar sobre o homem, né? Então, para falar sobre como as coisas funcionam dentro da gente ou dentro da nossa cabeça, ele acaba usando esses termos científicos, né? Então, tá aí a influência do naturalismo. A gente vai ver um poema do Augusto dos Anjos como exemplo, chamado Versos Íntimos. Vejam, antes da gente começar a ler, que é um soneto,
e que tem rima, né? Formidável, inseparável, quimera, pantera. Miserável, inevitável, espera, fera. Cigarro, escarro. Chaga, afaga. Depois apedreja, beija. Tá vendo? Então nós temos aí um esquema de rimas, né? Nesse poema. Além disso, nós temos métrica. Vês ninguém assistiu ao formidá, enterro dito a última quimé. Somente a ingratidão esta panté. 10 sílabas poéticas em todos os versos, né? São decassílabos. Então, versos íntimos, vou dar uma lidinha. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então, veja, a gente tem aí, considerando a influência simbolista, né? A gente tem esse sentimento pessimista, esse sentimento de não pertencimento ao mundo. Então, você tem, por exemplo, destaque da ingratidão, a ingratidão até com letra maiúscula, né? Miserável, a mão que afaga é a mesma que apedreja, escarra nessa boca que te beija. Então, aqui, ó, a gente tem a angústia moral, né? E ele vai usar termos técnicos para falar sobre essa angústia, né? No simbolismo, a gente também tem a presença de imagens fortes, né? Como beijo e escarro, né? Dentro da mesma frase, como a mão que afaga é a mesma que apedreja, percebe? Então, a gente tem essas imagens fortes, né? Para descrever esse sentimento de angústia e de insatisfação, né? E com relação à influência do naturalismo, a gente tem termos como ingratidão, miserável. Depois vocês vão ver nos exercícios dessa semana um outro poema que tem mais termos técnicos sobre a ideia, né? Para falar sobre a origem da ideia até ela ser finalizada, né? Então, vocês vão ver mais termos técnicos no outro poema que vai aparecer nos exercícios, né? Aqui tem menos. Mas vejam que a letra maiúscula já é a utilização da letra maiúscula é um indício que ele está destacando algumas palavras, como ingratidão, aqui na primeira estrofe, homem, aqui na segunda estrofe, né? É isso, pessoal. Essas são as referências que eu utilizei para preparar essa aula. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Daqui a 3 semanas, né, na nossa próxima semana pelo Moodle, a gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre pré-modernismo, né? A gente vai fazer outros tipos de exercício, retomar esses 4 autores. Um beijo, tudo de bom, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.